Se você desenvolve aplicações úteis, pelo menos, precisa lidar com persistência de dados. Ler informação no banco, salvar informação no banco. Pois é. Em Domain Driven Design, uma das alternativas para lidar com o banco de dados é através da implementação do padrão repositório. Trata-se de um dos padrões mais conhecidos de DDD. Entretanto, infelizmente, um dos mais mal implementados e mais mal entendidos. Esse vídeo aqui é para falar sobre repositórios. Aliás, este vídeo faz parte de uma playlist onde falamos sobre DDD do jeito certo. Por que do jeito certo? Porque vem com o objetivo de atacar a complexidade no coração do software e não adicionar complexidade ao desenvolvimento de software. A propósito, meu nome é Elemar Júnior, eu trabalho na Eximia Co. Se você ainda não é inscrito no canal, nesse canal, inscreva-se e também ative as notificações. Além de DDD, há muitos outros vídeos falando sobre muitos outros temas. Falamos sobre arquitetura, tem um bocado de exemplos de código, entrevistas com gente interessante, enfim, dá uma chance para nós, conhece o canal, combinado? Na proposta do Eric Evans, um repositório seria mais ou menos como uma coleção em memória de todos os objetos de um determinado tipo. Você pode adicionar instâncias, elementos nessa coleção, remover instâncias dessa coleção, recuperar uma instância a partir da coleção, sabendo que você tem uma identidade, enfim, simples assim. A ideia é que você tenha uma implementação que lembra uma coleção e que abstrai dos usuários, dos outros programadores, a visão de que essa coleção, na verdade, está lidando com um meio persistente, como, por exemplo, um banco de dados. O Wolf Vernon, no livro vermelho, ele é ainda mais enfático. Ele fala que existe uma relação quase de 1 para 1 entre agregados e repositórios. Aliás, ele diz que, de forma geral, a relação é de 1 para 1. Ou seja, a quantidade de repositórios que nós temos no modelo de domínio corresponde à quantidade de agregados. Para tornar a discussão mais tangível, deixa eu compartilhar com você um exemplo de código. Aqui eu tenho uma interface em C# que representaria, a princípio, a implementação mínima de um repositório. Repara que esse repositório ele é programado para receber uma raiz de agregado. Eu utilizo e gosto de utilizar uma interface de marcação para indicar quais são as raízes de agregado dentro do meu modelo de domínio. Aliás, eu sei que toda raiz de agregado fundamentalmente vai ser uma entidade. Então, a minha interface de marcação para raiz de agregado também implica aqui uma relação de implementação para a interface de entidade que vai explicitar o ID, que é a característica essencial de uma entidade. Uma entidade tem a sua instância identificada a partir de um ID. Os métodos básicos que precisam ser adicionados dentro de uma interface de repositório são métodos para adicionar ou atualizar a instância de uma entidade dentro do repositório, um outro que vai eventualmente fazer a recuperação a partir do ID e um terceiro que efetivamente vai trazer para a gente a opção de remoção. Algumas implementações incluem também a quantidade de elementos presentes no repositório. O próprio Wolf Vernon faz essa recomendação de se tentar explicitar também a quantidade de elementos no repositório. O Evans vai numa outra direção. Eventualmente, ele também sugere que a gente adicione no repositório outros métodos para consulta. E eu acho que isso faz todo sentido. Entretanto, esses métodos para consulta, onde você vai fazer busca por determinado tipo de filtro, é importante que se entenda que o retorno desses métodos de consulta precisam ser coleções do próprio tipo. Se você precisar um objeto mais leve, o caminho não é via repositório. Tá bom? Aliás, o que eu falei agora pode ter uma outra interpretação. Nós podemos sim pensar em criar classes diferentes, uma mais completa, outra mais leve, para representar uma mesma entidade conceitual. Por exemplo, nada me impediria de ter uma classe funcionário com todas as propriedades que um funcionário possui
e inclusive relação para outras entidades subordinadas ou value objects, e ter uma representação de funcionário mais leve, que vai conter eventualmente ID, nome, telefone. Isso não seria problema, por quê? Porque na prática essas duas representações na memória seriam apenas versões, representações diferentes de uma mesma entidade, a comparação aconteceria a partir do ID. Nesse cenário especificamente, para consultas, o repositório poderia retornar instâncias dessa versão mais leve da entidade, desde que, obviamente, isso não fosse utilizado para persistência. O problema com essa abordagem, na minha visão, é que essa separação entre conceito de entidade e a implementação no modelo de domínio pode gerar mais confusão do que simplicidade. Na prática, a minha recomendação é, se você precisa fazer consultas para objetos mais leves, talvez seja o caso de você utilizar um Data Access Object, que é um outro padrão. Aliás, se você acompanhou o vídeo em que explicamos um pouco sobre CQRS, vai lembrar que, na nossa definição, o domínio ou o modelo de domínio fica representado do lado dos comandos, que é quando acontece alteração de estado no servidor. No lado das consultas, a recomendação é que a consulta seja feita, que o acesso ao dado seja feito diretamente à fonte de dados que está sendo utilizada para persistência. Ou seja, do lado da consulta, eu deveria fazer buscas direto na base de dados e, por isso, fazendo um bypass em cima do repositório. Afinal de contas, a ideia da representação de repositório faz parte do domínio que está aqui em Command Side. Outro ponto importante para a gente destacar é que quando falamos sobre agregados, especificamente, nós identificamos um limite transacional. O que eu quero dizer com isso? Quando nós temos, por exemplo, um pedido com itens de pedido, nós queremos que tanto pedido quanto itens de pedido sejam persistidos em uma única transação no banco. Por isso faz todo sentido que eu tenha um único repositório para o agregado pedido, que tem como raiz o pedido e que tem como entidade subordinada interna do agregado os itens de pedido. Então, eu tenho uma transação. É natural que o repositório entregue para mim uma transação para esse agregado e pronto. Entretanto, existem casos especiais onde a transação para algumas operações não acontece limitada a um agregado. Eventualmente, eu preciso suportar uma transação que envolva duas instâncias de agregados, como, por exemplo, numa transação bancária. E esse é um péssimo exemplo, porque na prática não é assim, mas quase sempre se fala que uma transação bancária precisa ter uma transação que registre junto a saída de uma conta e a entrada em outra. E as duas contas precisam ser persistidas juntas, falhando ou sendo bem-sucedidas juntas. Mais uma vez, na prática não é assim que funciona. Mas, assumindo esse exemplo, esse cenário onde seria assim, como implementar isso num repositório? Pois é, você não implementaria, porque essa operação, de uma forma geral, ela estaria em um outro bloco transacional, em um outro nível de bloco transacional que é exceção nesse modelo de domínio e não regra. Para esses cenários especificamente, a minha recomendação é utilizar um outro padrão descrito lá no livro de Enterprise Application Patterns, lá do Martin Fowler, chamado Unit of Work. Você cria uma Unit of Work para poder realizar essa transação que engloba mais do que um agregado. Eventualmente, essa Unit of Work vai fazer consumo do repositório mais do que uma vez, enfim, aí nós temos que analisar como que a gente quer fazer a implementação. Tá bom? Enquanto a interface que determina o contrato de um repositório faz parte do modelo de domínio, geralmente está implementada no mesmo pacote ou no mesmo assembly, especificamente, ou namespace, em que está representado o restante do modelo de domínio, a implementação concreta muitas vezes fica em outro lugar. Por quê? Porque nós queremos ter, com muita frequência, a liberdade de ter implementações de repositórios distintas que permitam persistência em SQL Server, em Oracle, em MongoDB, em RavenDB, em Cosmos e por aí vai. Percebe?
Cada implementação concreta dessas precisa apenas, em teoria, atender à interface, atender ao contrato para poder ser utilizada dentro do modelo de domínio. Aliás, essa representação de interfaces talvez seja um dos exemplos mais claros de portas e adaptadores, lá do modelo hexagonal que nós tratamos em outro vídeo. A interface fica no mesmo projeto, no mesmo assembly, no mesmo pacote do modelo de domínio. A implementação, com muita frequência, fica em outros pacotes. Eu acho, entretanto, que é interessante fazer aqui uma ressalva. Embora quase todas as principais referências que apontam para formas de implementar repositórios indiquem que a interface deve estar em um pacote, no mesmo pacote onde está representado o restante do modelo de domínio, mas a implementação concreta precisa ou deveria estar em outro pacote, namespace, assembly, enfim. Embora essa seja a recomendação, a indicação mais frequente, talvez esse não seja de fato o caso. A maior parte dos sistemas que nós encontramos no mercado tem compromisso de persistência com um único mecanismo, com um único banco, só com SQL Server, ou só com Oracle, ou só com Raven, ou só com Mongo, enfim. Não parece fazer sentido, nesses cenários, o capricho de separar essa implementação concreta, gerando mais uma fase de build, enfim, algo para se pensar em distribuição. Minha recomendação é, começa com tudo junto e separa quando a necessidade surgir. Afinal, se você não fizer isso, você vai estar adicionando complexidade potencial desnecessária, complexidade acidental desnecessária. E complexidade acidental desnecessária é somente custo, é complexidade de solução técnica, e isso não tem nada a ver com o DDD. Uma outra funcionalidade comum de alguns repositórios, principalmente para cenários mais complexos, é permitir que um cliente do repositório recupere uma parte do agregado sem ter que recuperar necessariamente o objeto raiz. Deixa eu dar um exemplo para você. Assuma que você tenha como agregado uma dívida e você tenha como entidade subordinada parcela. E você tem diversas parcelas e dessas parcelas, eventualmente, você tem um boleto que você precisa recuperar para poder fazer o pagamento. Como que você opera quando você só precisa do boleto? Não precisa do objeto completo que represente a dívida. Eventualmente, o repositório pode ter um método adicional que vai retornar para você uma determinada informação de parcela a partir do ID do agregado raiz. Então, você vai fornecer o ID do agregado raiz e, geralmente, um ID da parcela para poder retornar, então, esse objeto, essa instância especificamente, para que ela receba algum tipo de processamento por outro tipo de serviço. Entretanto, é importante você observar que, se isso for uma necessidade muito comum para os seus agregados, é provável, você tem aqui um bad smell, é provável que você tenha falhas sérias de design. Cuidado! Uma exceção notável para aquela interface que a gente propôs lá no início para representar um repositório é que muitas vezes um mesmo repositório trabalha com uma hierarquia de tipos de uma entidade, de um determinado tipo de entidade. Por exemplo, assuma que você está trabalhando num ambiente de e-commerce e você tenha classes diferentes para representar diferentes tipos de produtos. Por exemplo, se você tem livros, você vai ter número de páginas, qual é a editora, qual é o autor, número de ano da publicação e assim por diante. Se você tem eletrodomésticos, você vai ter voltagem. Aliás, para eletrodomésticos, nova especialização, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, você vai ter, por exemplo, no caso de uma TV, tamanho da TV, tipo, enfim, uma série de informações. Então, às vezes, entidades têm encarnações diferentes dentro do modelo de domínio e essas encarnações diferentes são representadas por uma hierarquia de tipos. Você tem uma classe base produto, mas você tem especializações, eletroeletrônico, livro, móvel, enfim, por aí vai.
Embora você tenha representações diferentes, conceitualmente são todos a mesma entidade ou o mesmo agregado. Nesses cenários, especificamente, você vai ter repositórios que vão trabalhar e suportar diferentes níveis da tua hierarquia. Importante observar que, se você segue os padrões de Solid, você vai estar obedecendo o princípio de substituição de Vyskov e você vai estar salvo. Mais um ponto importante a observar é que o repositório ele funciona como uma fronteira entre dois modelos, o modelo de persistência, que é o que está no banco de dados, e o modelo de domínio. Muitas vezes o modelo de persistência, o modelo que a gente pensa para uma base de dados, principalmente relacional, se afasta bastante daquilo que seria o modelo de domínio adequado, o modelo de domínio ideal. O repositório é responsável por fazer essa tradução e impedir que o modelo de persistência contamine o modelo de domínio. Cá entre nós, repositórios não são assim nada de tão complexo. Aliás, nem poderiam ser, porque o objetivo de Domain Driven Design, de novo, é atacar a complexidade no coração do software e não adicionar complexidade para se desenvolver software. Muita gente, mas muita gente mesmo, utiliza já o padrão repositório com sucesso. Entretanto, muitas vezes existe uma grande falha conceitual. Os repositórios, no lugar de estarem mapeados para agregados, estão mapeados para tabelas do banco de dados. Quando isso acontece, quando você tem esses repositórios anêmicos, na prática, o que você tem não são repositórios, são Data Access Objects, que você está fazendo implementação e dando um nome fancy. Pois é. Bom, acho que cobrimos o suficiente por um vídeo. Tem outras coisas que poderíamos falar e seguramente vamos retomar o tema repositório mais vezes, mais adiante. Por hora, fica aqui o meu agradecimento e o convite mais uma vez para, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se ainda não ativou as notificações, ative-as. Tá bom? Até a próxima!